Vitória Costa, olha só, uma conquista importante para a última comunidade extrativista de Mangaba da capital sergipana. Depois de anos e anos de mobilização e muito diálogo, ficou garantida a escuta oficial dos catadores e catadoras de Mangaba do bairro 17 de Março, em Aracaju, sobre as novas regras de funcionamento da reserva extrativista das Mangabeiras. E ao vivo, conversando com a gente, a Vitória Costa traz detalhes sobre os desdobramentos desse acordo. Que importante, né, Vitória? Que notícia ótima, afinal. Seja muito bem-vinda. Boa tarde para você, Vitória. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, como você bem disse, uma conquista muito importante para a comunidade extrativista de Mangaba, lá do 17 de março. Essa é uma pauta que se arrastou por anos. A gente acompanhou essa mobilização, todo esse diálogo, fizemos matérias, falamos bastante sobre isso e agora finalmente confirmado esse direito à escuta das mangabeiras. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a procuradora Gisele Blege, ela que esteve à frente dessa pauta, e a gente já começa falando primeiro, boa tarde, sobre o que é que representa, como a gente vem dizendo, né, muito importante para a comunidade. Seria uma verdadeira conquista, né, um avanço. Sim, uma conquista, uma vitória muito grande, porque o MPF abriu as portas para mediar essa questão que já se arrastava dentro aqui do MPF desde 2014. Com as gestões anteriores, nós nunca tínhamos evolução, né, para a solução do caso. Mas o pleito da reserva extrativista, ele é um pleito legítimo, é um pleito que pede a mudança de nome da reserva, com todo respeito ao nome anterior, mas o atual nome que eles desejam que seja substituído, Wilson de Sá, realmente representa e tem pertinência temática com a própria reserva, né, a comunidade tradicional. Porque ele era um líder, ele era um ativista e muito batalhou e muito também contribuiu para o MPF para a gente travar essa batalha para que os direitos e que a própria reserva não fosse extinta. Então, nada mais adequado do que homenagear essa pessoa que inclusive começou a sofrer ameaças de morte em 2018 e em 2022 ele veio a falecer. Inclusive, a morte dele foi investigada porque ele estava no programa de proteção dos defensores de direitos humanos. Então, a morte dele foi investigada. Mas então eles entendem que esse é o nome que representa, o nome do ativista e líder, e também eles fazem uma reivindicação muito importante que tem a ver com o Conselho Deliberativo da unidade. O Conselho Deliberativo é o local de governança onde a comunidade pode exercer seu direito de participação e seu direito de autonomia. Então, atualmente, né, esse Conselho Deliberativo, no modelo da gestão anterior, só prevê uma cadeira para os extrativistas, né, para os catadores e catadoras de Mangaba. Atualmente, eles pediram o mesmo número de cadeiras do Poder Executivo, que é justo, e a parte dos órgãos técnicos. Isso representa uma consolidação da autonomia deles, eles vão ter voz mesmo, efetivação de direitos, e o MPF resolveu abrir as portas e consolidar essa mediação, por causa que a Prefeitura já se mostrou disposta, a nova gestão, ela abriu as portas para consolidar por escrito, né? Fizemos uma ata, foram assumidas obrigações, cada ente foi assumida obrigações, e esse decreto final, que a Prefeitura se comprometeu a redigir, ele vai respeitar a Convenção 69, eles vão fazer as consultas devidas, 2 consultas na unidade, no local, e depois vai ser redigida uma minuta, que vai passar pela avaliação do Ministério Público Federal também, para depois ter a expedição do decreto. Então, para nós é muito importante, eu acho que é uma vitória, porque a gente conseguiu resolver um problema que se arrastava há muito tempo. O MPF ficava muito apreensivo com a situação. E ainda falando nesse momento de consulta, de escuta e trazendo datas, já tem até uma data, né, para esse primeiro momento de escuta, agora em maio mesmo? Sim, dia 23 a primeira consulta e a segunda consulta vai se realizar no mês de julho. Daí não foi dado data, porque daí tem questões de ajustes, tem que elaborar a minuta, mas eu dei uma data final até dia 30 de julho, para o decreto estar já oficializado e publicado no Diário Oficial. E por fim, para a gente finalizar aqui, como a gente me falou, foi um processo longo, o MPF esteve à frente. Quais foram as barreiras que vocês encontraram no caminho que até justificam um pouco essa demora? Talvez a gestão anterior eu não sei se por desconhecimento ou por algumas questões que de repente tiveram no passado, não respeitava as normativas 169. Eu percebo isso a nível de Brasil,
e também algumas prefeituras, essa Convenção 69, ela é muito desrespeitada, tá? Não é só aqui. Então, apesar dela ter um status supralegal, ou seja, ela só é abaixo da Constituição, porque é uma norma de direito humano, ela é sucessivamente violada pelo poder público. Então, acho que é hora da gente publicizar isso, esclarecer para todos os prefeitos, governadores, enfim, para todo mundo, que precisa, assim, toda obra, todo empreendimento, toda medida administrativa que tiver que ser tomada, tem que ser consultado as comunidades tradicionais, os povos indígenas, e eles têm que, sim, poder colaborar, e tudo que for construído tem que ser construído a várias mãos. Não pode só o poder público, unilateralmente, ele decidir o que vai fazer. Procuradora, muito obrigada, pelas informações. Então é isso, Sérgio. E agora já com data confirmada para esse primeiro momento de escuta, já agora em maio, também terá um outro momento em julho. Então a comunidade vai poder levar essas demandas ao Ministério Público e também à Prefeitura aqui de Aracaju. Volto com você. E a excelente exposição da procuradora, deixa um abraço a ela, parabéns pelo excelente trabalho desenvolvido. Muito obrigado, procuradora, muito obrigado, Vitória Costa. Você vê o quanto é séria essa questão, o quanto é importante você estabelecer democraticamente o que é correto, nós preservarmos essa atividade extrativista e, mais que isso, darmos condição, respeito, reconhecimento e carinho a essas pessoas que merecem verdadeiramente. Não tem que ficar implorando, não. Elas merecem e isso tem que ser estabelecido.